Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos chegando próximos ao Natal, né? E como é importante nós pensarmos acerca das coisas de Deus, acerca da importância de Jesus de Nazaré para o nosso coração, para o coração de todas as famílias cristãs. Então eu tenho um trecho do Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 14, muito importante, que revela a glória de Deus personificada na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus é a glória de Deus na pessoa humana. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Espero de alguma maneira estar contribuindo com o seu coração, com as suas reflexões acerca da importância do Cristo, do Messias prometido a Israel, o Messias prometido a nós, filhos de Deus, para abençoar a nossa vida, o nosso coração, a nossa história e a nossa trajetória. O autor aqui, o evangelista João, ele diz no versículo 14, primeiro capítulo: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Nós vamos pegar esse versículo bíblico e extrair algumas lições, algumas reflexões importantes com relação à pessoa de Jesus. O primeiro destaque que nós trazemos aqui é que o verbo se fez carne. É o que a cristandade chama de encarnação. É um conceito teológico muito importante. A pessoa de Jesus se fez carne, a ação de Deus, o verbo, a palavra de Deus, a ação divina se encarnou no meio de nós, seres humanos. O que fala? O que a Bíblia tem a ver com tudo isso? A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu dentro do ventre de uma virgem, a famosa Virgem Maria, mãe de Jesus. E isso aconteceu de forma especial, sobrenatural. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural, dentro do ventre de Maria. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Espírito, se faz presente entre nós, se fez carne. Ele se fez carne, ou seja, é Deus habitando entre os homens, é Deus fazendo morada em meio aos humanos, é Deus vivendo no meio de nós, é o famoso Emanuel, Deus conosco, Deus no meio dos seres humanos. É isso que fala a encarnação. Ele foi homem como nós, ele se fez carne, assim como nós temos carne, temos um aparato físico, um corpo biológico. Jesus de Nazaré também se fez carne e habitou entre nós. E aí vem o segundo princípio: Jesus habitou entre nós. É o que a teologia chama de kenosis, o autoesvaziamento de Jesus. Jesus se fazendo servo, se fazendo homem. Ele foi humano como nós. Ele viveu as nossas dificuldades, lutas e problemas, porém sem pecado. Isso é muito importante. Jesus foi humano, mas ele não foi pecador como nós. Ele viveu aqui sem pecado. E por isso ele tem a chave da vitória sobre o pecado. Ele nos capacita a vivermos uma vida sem desagradarmos a Deus, sem quebrarmos a lei de Deus. Vivemos uma vida triunfante sobre o pecado. Apesar de sermos pecadores, Jesus nos dá poder para vivermos uma vida santificada, consagrada na presença do Senhor. Ele conheceu a sua luta, a minha luta, as nossas lutas. Ele conheceu a sua dor, a minha dor, as nossas dores. Ele viveu as dificuldades que qualquer ser humano havia de vivenciar. Ele também presenciou, ele viveu, ele passou. Jesus habitou entre nós, ele se humilhou, ele tomou a forma de servos. Ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,5, ele se autoesvaziou, tomou a forma de servo, foi semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz. Por isso diz a Bíblia Sagrada, Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para a qual todo joelho se dobre, pela qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em terceiro lugar, vimos a sua glória. Os 4 evangelhos relatam a manifestação da glória de Deus na pessoa bendita de Jesus. Ele é a glória de Deus personificada na figura humana.
Ele era o Messias prometido a Israel. Infelizmente, Israel endureceu seu coração, não aceitou esse Messias prometido por Deus Pai. Ele, como Messias, teve todas as credenciais messiânicas, libertando as pessoas, aqueles que estavam cativos, curava os enfermos das suas enfermidades e das suas mazelas. Ele ressuscitou mortos, provando que ele tinha poder até sobre a morte, além do poder de purificar pecados. E ele morreu numa cruz, mas ressuscitou e logo em seguida, 40 dias depois, ele ascendeu aos céus de forma gloriosa e esplendorosa. Ele deixou sua glória, habitou entre nós, manifestou a glória do Pai nessa vida terrena e subiu novamente, triunfante de forma gloriosa, adentrando nos portais eternos, celestiais, como um rei, conquistador, triunfante, todo-poderoso. Esse é o nosso Senhor. O quarto princípio que nós aprendemos nesse lindo texto de João 1,14 é que ele veio do Pai. Ele veio do Pai, ele foi enviado pelo Pai. A Bíblia diz que ele é o unigênito do Pai, o único filho que o Pai tinha. Mas logo após a sua vinda a essa terra, a sua encarnação, a manifestação da sua quenose, do seu autoesvaziamento, e depois de vermos a sua glória, a sua grandeza, vindo do Pai, ele se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Primogênito daqueles que nasceram de novo, daqueles que se converteram, daqueles que entregaram sua vida e seu coração a Jesus de Nazaré, aqueles que receberam a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, aqueles que foram regenerados pelo poder da sua palavra. Deus provou o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, é o que Paulo fala no capítulo 5 de Romanos. Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Tenta imaginar o momento de maior pecaminosidade que talvez você já vivenciou na história da sua vida. Ali, nesse momento mais terrível, horrendo, que talvez você tenha vivenciado e passado, Jesus te amou. Estou aqui para dizer isso. Jesus te ama. Jesus tem uma obra linda para a sua vida. Jesus tem um propósito extraordinário para cumprir através de você. Se você se entregar a essa glória personificada, a esse Messias prometido a Israel, a esse Salvador e Senhor de toda a humanidade, que se fez carne, que habitou entre nós, que veio cheio de glória, que veio da parte do Pai. E o quinto princípio que aprendemos é que trouxe graça e verdade para cada um de nós. Jesus trouxe graça e verdade para cada um de nós. Ele é a personificação de toda a verdade de Deus. Se existe uma verdade personificada de uma figura humana, essa pessoa é Jesus de Nazaré. É Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, e o guia desse caminho é o Espírito Santo de Deus que opera nos nossos corações. Se conhecemos essa verdade extraordinária, que é o Cristo, a pessoa bendita de Jesus, essa verdade nos libertará. É o que diz João no capítulo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer te libertar de toda e qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, luta, problema, pecado, mazela. A verdade personificada, Jesus de Nazaré, tem poder para te libertar de vícios, compulsões, drogadições, alcoolismo, qualquer situação crônica que você está vivendo. A verdade de Deus te libertará. Jesus pode te fazer livre, e esse Jesus foi cheio de graça e bondade. Ele veio para mostrar o que é ser um verdadeiro ser humano, o que é um ser humano ser cheio da bondade de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da afeição do próprio Deus por nós seres humanos. O exemplo de Cristo é um exemplo a ser seguido, é o exemplo de graça e de bondade que eu e você precisamos pensar nesse momento lindo do Natal e vivenciarmos com os nossos entes queridos, os nossos familiares, celebrarmos a graça de Deus no meio de nós. Pela sua graça, diz a Bíblia, nós somos salvos, e tudo isso é alcançado mediante a fé.
Fé é confiança, confiança é entrega, e entrega é descansar nesse Deus maravilhoso. Coloca a sua fé em Deus, coloca a sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Através da fé em Cristo, você pode desfrutar da vida eterna e da vida abundante que Ele prometeu para cada um de nós. É tempo de Natal, é tempo de estarmos com aqueles que amamos, é tempo de exercer graça, bondade, generosidade, misericórdia e compaixão entre todos os homens. Seja alguém melhor a cada dia. Deixe Jesus entrar no seu coração, transformar a sua vida e desfrute da vida eterna que o Filho de Deus proporcionou para cada um de nós. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.